que parece um barulho de um avião na gravação, mas é porque a gente está na varanda aqui do Cubo. E ó, agora, de presente pra gente, esse até que tá baixinho, só falar que ele aparece. Então, por favor, considerem. Se a gente estivesse batendo um papo ruim, como a gente já bateu muitas vezes, a gente estaria aqui na varanda do Cubo e o avião passaria e um monte de coisa aconteceria e seria assim. Então a ideia é que realmente seja descolado, porque a gente é descolado, né? A gente é muito bacana. A gente é muito legal. Bom, vamos falar um pouco sobre China. Isso não é uma entrevista, longe de ser. Eu acompanhei um pouco a tua viagem, tinha alguns amigos também que foram para a China, nessa mesma viagem que você foi, e eu tô assim doida para ouvir deles o que de fato acontece lá, porque a gente está do outro lado do mundo. A gente teve uma experiência agora há pouco tempo na Coreia e eu fiquei enlouquecida, não tem outra palavra. Eu realmente fiquei apaixonada pela forma como eles pensam, pela agilidade que eles têm. Engraçado, uma coisa que eu não curto, que é o protecionismo. Nunca achei bacana o protecionismo. A forma como eles encaram isso, eu passei a olhar de uma outra maneira, né? Eu sempre fui uma pessoa que, não, a gente precisa pensar global, a gente precisa pensar, eu acho que o mundo todo tem que ser conectado e tal. E eles, na verdade, têm uma maneira de valorizar o que eles fazem muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a gente aqui no Brasil, a gente olha para tudo que é feito no Brasil, até melhorou bastante isso, a gente olha e fala, é do Brasil. E aí eu falo pelos dois lados, assim, que infelizmente quando é do Brasil, realmente os produtos aqui não são tão assim, né? A gente se preocupa muito, muito pouco, acho, com a qualidade do que a gente está entregando, com o acabamento, com os detalhes, e com a experiência também. Então, isso eu achei muito bacana lá. Eu queria que você compartilhasse um pouco, tanto do digital, eu não sei se você foi muito focado também para olhar essa questão do e-commerce, vi que vocês visitaram assim, os maiores players lá na China, de cultura, o que a gente pode trazer de bacana para cá, ou não, você já conhece um pouco da cultura chinesa, então a tua percepção certamente foi diferente de um outro brasileiro que tenha ido lá pela primeira vez. Conta um pouco pra gente sobre isso. Acho assim, eu acompanho o mercado chinês de forma geral e de tecnologia especificamente, obviamente, primeiro pelo meu background cultural, né, familiar. Sou nascido no Brasil, mas minha família é de imigrantes e já há bastante tempo eu percebia que pelo tamanho da população, assim, inevitavelmente, com o conceito de popularização digital, ia ter uma base gigante de usuários. Então eu acompanho o mercado já há bastante tempo. Tive contato, por exemplo, com o Alibaba como usuário já desde 2006. 2007, bastante tempo. 2007 eu tentei trazer eles, eu tive contato com um dos executivos VPs de lá, eles acabaram adotando outra estratégia e como eu também não estava lá fisicamente, foi mais difícil eu conseguir fazer. Eles tinham feito o primeiro IPO deles, esse IPO que teve agora foi o segundo, na verdade, e então tinha essa visão, então sempre acompanhava de perto. Então acho que eu consegui vivenciar de longe, entender essa mudança que veio acontecendo nos últimos anos. Então você tem, obviamente, um mercado gigante, um mercado de consumo, mercado onde a classe média vem crescendo muito, crescendo o aumento de renda, então isso tem colocado muito mais consumidores dentro. Consumidores de todos os produtos, principalmente tecnologia. Na minha visão, o que aconteceu? Assim, da mesma forma que a gente passou um pouco no Brasil, um gap de desenvolvimento de tecnologia. Então a gente viveu pouco a internet desktop. A gente passou por isso, mas não foi uma base tão grande. Só que depois, quando a gente começou a ter a proliferação dos smartphones, aí de fato a gente tem uma quantidade de usuários muito grande. É a mesma coisa que na China viveu. Eles passaram por uma fase desktop bem baixa. Depois entraram os smartphones, entraram a internet móvel e agora eles têm 600, 700 milhões de usuários de internet móvel. Isso obviamente facilita o trabalho de qualquer empresa. Obviamente também, por outro lado, você cria um mercado concorrente absurdo. Então acho assim, você tem algumas situações que acontece isso e o tamanho da população sempre eu considero um fator. Às vezes a gente olha como de uma forma muito isolada, o fato de ter muita gente cria muita concorrência. Então você não tem que ser simplesmente um cara bom, ou simplesmente um cara médio, você tem que ser extraordinariamente bom. E aí talvez um pouco da questão de cultura de cópia também venha disso. Várias pessoas tentando fazer a mesma coisa e você vai percebendo, alguns estão copiando porque é muito mais rápido e é um caminho, e é um atalho para fazer isso.
E só que se você consegue copiar bem ou você consegue criar um negócio de destaque, você vai crescer, mas inevitavelmente vão ter mais meia dúzia, 10 ou 20 fazendo a mesmíssima coisa. Então, uma coisa que a gente não vive aqui no Brasil, você pode ter seus concorrentes, mas não é uma disputa super acirrada. Você tem um concorrente que você olha o site dele de vez em quando, você acompanha, você lê, só que lá é o dia a dia deles. Então, desde quando o cara nasce, vai para a escola, tem que concorrer num vestibular, vai para o mercado de trabalho, vai com 10 mil pessoas para a mesma vaga. Então, tudo isso cria uma cultura de concorrência muito grande. Então, um nível de agressividade que a gente não enxerga no Brasil. Acho isso um dos fatores culturais que levam tanto o mercado de internet quanto qualquer mercado, né? Meus pais trabalham muito próximo com os chineses, então ela sempre me falou, se um dia que você for trabalhar com os chineses, você vai ser engolido facilmente. Você não tem, a gente tem talvez uma ingenuidade das coisas, que tudo vão ser direitinho, a gente tenta fazer um step by step, um passo a passo, ou porque leu em algum lugar, ou porque tem uma fórmula, enfim, não é assim que acontece. E lá você tem os caras com uma ética boa e um cara com uma ética meio cinza. E ele está no seu mercado, ele vai concorrer com você e quando você acorda no dia seguinte, o cara te atropelou usando alguma coisa que não deveria. Isso talvez a gente vivencie um pouco menos isso. Então, acho que assim, muitas das coisas que acontecem são decorrência disso. E aí tudo, o mercado enorme, a quantidade de VCs investindo, empresas com enorme valuation, todo mundo conseguindo levantar capital, é muito decorrência disso. Como eles conseguiram... E a mentalidade deles de, não, eu faço para o meu mercado, eu faço... Como é que tá isso? Porque antes a gente olhava e era muito protecionista. Sim. A gente hoje já vê que mas é comprar da China? Não vou entregar aqui. Hoje você compra um monte de coisinha e chega, e a quantidade de gente que a cada dia a gente vai ouvindo, eu compro e a mercadoria chegou, não, eu só compro lá no site X, eu só compro. Isso já acontece muito. As pessoas quebraram essa barreira de, é da China, é ruim. Isso eu particularmente acho incrível, porque antes, é chinês, é uma porcaria, não presta. Hoje não, se a gente olhar para produto especificamente, e se a gente olhar para o digital, eles fazem muito bem. Tipo, a Coreia do Sul copia muito bem. Uma das dicas que a gente recebeu quando a gente foi para lá não conte, você pode até contar por alto o que você está fazendo, mas não conte com detalhes, porque a pessoa pode sair daquela mesa e em 2 semanas construir o que você está fazendo. E aí, em vez de eu falar assim, nossa, que droga, não sei o quê, eu fiquei louca. Eu falei, eu quero conhecer essa pessoa que vai construir em 2 semanas. Porque aqui no Brasil, você vai fazer em 1 ano, 2, 3. Você fala que vai construir um negócio em 1 semana, o negócio vai ficar 6 meses depois, meia boca. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria aprender muito com eles, né? Como que eles fazem tão rápido as coisas? Por quê? É o ambiente, realmente a tecnologia é muito mais avançada, a competitividade deles, eles não dormem. Como que é isso? Acho assim, você tem a própria questão cultural, vamos chamar, em inglês se chama work ethics, o nível, o quanto a pessoa é absorvida pelo trabalho. De fato, eu acho que a carga horária é sempre muito mais pesada, mais intensa, e sempre vou trazer a questão da concorrência. Se o cara não trabalhar mais, o concorrente vai e te atropela. Isso é muito, muito óbvio. O mercado é muito dinâmico, cresce, então você pode ficar parado rapidamente e ser atropelado. Eu acho que assim, tudo volta para essa questão. O produto chinês, eu acho assim, e o próprio governo chinês fez uma campanha alguns anos atrás chamada Made in China, Made with China. E a campanha era mostrando os produtos de grandes marcas fabricados na China. Então, assim, uma matemática muito simples. O quanto você está disposto a pagar pelo produto. Se o produto você quer pagar pouco, e é a maioria dos produtos que a gente tem aqui no Brasil, de produtos chineses de baixa qualidade, você vai receber o que você está pagando. Então, é uma questão, digamos assim, de equilíbrio. Você vai pagar pouco, vai ter um produto de baixa qualidade. Se o fabricante, se é uma marca, se é uma Apple, fabricou na China, mas ela tem uma margem grande, ela está disposta a pagar por um produto melhor, você vai ter um produto bom. Então não consegue fugir muito disso. Eu acho que é uma matemática muito simples dessa questão. Por isso que o governo chinês estava estimulando já há muitos anos o surgimento de marcas locais, os local champions. Brand Champions, e isso vem se fortalecendo ao longo dos últimos anos, de fato, para que o mercado internacional consiga entender que, mesmo sendo feito na China, e de uma marca chinesa pode ser
muito boa. Eu acho que assim, a China está aprendendo a fazer marketing, fazer publicidade, ou ter um posicionamento, coisa que não sabia fazer. Era focado em produto, fabricação. E como também o próprio mercado local, surgem as marcas locais e os concorrentes também entram, eles começaram a entender que para ter mais margem, para lucrar mais, ele precisa ter um valor agregado grande. Então, a marca é um dos componentes disso. Então, o aprendizado está sendo eterno. Isso tem sido um diferencial, e como tudo acontece muito rapidamente, você vê empresas como a própria Xiaomi surgindo, que é focado muito na marca, focado no produto, o design é totalmente diferenciado. Design é incrível. Design é incrível. Acho que algumas semanas atrás eles anunciaram um aparelho que, se não me engano, foi o design do Philippe Starck. É um design, acho que ele é francês, né? Então tem muita preocupação nos detalhes, e isso tem trazido uma modificação, uma mudança de mindset no próprio mercado de principalmente produtos de eletroeletrônicos muito grande. Então as empresas começam a perceber, se eu agregar design, se eu adicionar marca, eu consigo cobrar mais. Eu não preciso ficar brigando pelo preço. Então eu consigo entrar no mercado chinês, eu consigo ir para outros países e consigo ganhar dinheiro. Porque no final das contas, muitas dessas marcas, o que aconteceu? Elas surgiram como fabricantes para terceiros. Então, talvez um fabricante de TV agora que tem uma marca própria, antes ele fabricava para Philips, fazia para Sony. Aí ele ganhou todo o know-how, ganhou know-how de produto, pegou isso e transformou isso num exatamente. produto. E essa é a curva de aprendizado de evolução dessas empresas. Eles estão agora no momento de vamos aprender a criar marca, vamos aprender a fazer. E foi o que a própria Coreia passou. Agora você vê a Sony, bom, tudo bem, a Samsung tem os seus percalços, mas é uma marca super valorizada. Sim. E é uma marca amada, idolatrada na Coreia. É incrível, assim. Os jovens, eles são criados para entrarem na faculdade, que é uma disputa absurda também, e o orgulho dos pais é que eles trabalham na Samsung. Isso e a gente tem um pouco disso aqui no Brasil, mas acho que não é tão exagerado quanto na Coreia. Isso é uma das coisas que eu percebi lá, e eu acho que é uma característica do Oriente, assim, não é só da China ou só da Coreia. Eles são muito bons em desenvolvimento, eles são muito bons em hardware, em produto, no físico, no tangível. Mas quando você vai levar para as duas frentes, uma é relacionamento, que aí na Coreia especificamente a língua é uma barreira absurda, nem todo mundo fala inglês. E quando você traz para frente de negócio, eles pensam no produto, pensam no protótipo, mas e como expandir isso, como vender, como comunicar, como... Eu sinto que eles não têm essa agilidade que a gente tem de fazer negócio e de pensar em branding. Porque tem o DNA de indústria. Isso é uma oportunidade? Claro. Ou não? O mercado é tão fechado que é difícil eu acho assim, depende muito do setor, obviamente, a palavra depende. Tem setores, tem indústrias específicas, tem alguns mercados que são super protegidos por uma questão estratégica, mas de modo geral, assim, a Coreia e o Japão, talvez eles sejam mais abertos, porque são mais ocidentalizados há mais tempo do que a própria China. Mas nos últimos 10 anos, o mercado, por exemplo, de produtos de consumo de alto luxo, produtos de marcas ocidentais, tomou uma dimensão absurda. Para algumas das marcas, eles têm vendas maiores na China do que nos Estados Unidos, do que na própria Europa. Então, são mercados assim, que eles absorveram, e isso é um ponto interessante e remete muito à cultura. Os chineses têm uma questão de status muito forte, a cultura chinesa. Então, um pouco de show-off. Puxa, eu tenho condições de ter isso, e isso para a classe média alta, uma classe alta. Às vezes, talvez eu nem tenha as melhores condições financeiras, mas se eu tiver, eu vou ter um destaque na minha família, no meu grupo de amigos, porque eu tenho uma marca X, porque eu tenho uma marca Y, ou porque eu fui para um país. Então, e isso permitiu que a entrada de produtos internacionais ganhasse mercado. Eles conseguiram muito se alavancar por causa disso. Então, uma das grandes marcas na China é a Audi. A Audi é uma marca top, mas não é necessariamente a mais cara, obviamente. Mas eles conseguiram colar na China a imagem de que carros da Audi são os mais bacanas. Então, tanto os grandes executivos, os grandes empresários têm carros dessa marca, porque eles precisavam ganhar esse status. E, de novo, porque se eles não ganhassem o status, eles iam ser mais um cara, talvez uma grande corporação igual a todos os outros. Então, aquela foto que tem um meme roda na internet, um monte de rostos orientais, quem que é quem, então ninguém diferencia. Mas se você tem um monte de rostos iguais e tem um cara que usa uma marca X,
Eu não sei quem que é irmão, quem que é primo, mas eu sei que aquele cara usa um Louis Vuitton, por exemplo. Então, tudo isso ajuda a definir muito o que vem acontecendo. Alguns anos atrás, assim, para mim ficou muito claro isso. Um amigo dos meus pais me falou o seguinte: a China está sofrendo o seguinte, ela está juntando o pior do comunismo e o pior do capitalismo. E um pouco do problema das culturas chinesas anterior. Então, essa questão de show-off, de status, é uma questão milenar. Isso já é muito antigo. Então, quando o país era basicamente comunista, não tinha produto de consumo, então você tentava se diferenciar através de uma posição no Partido Comunista, essas coisas. Só que depois, quando abriu todo o mercado de consumo, já tem 15, 20 anos, as pessoas saíram desesperadas para comprar. Só que ela não tinha uma mentalidade de consumo antes. Então, você vê muita gente se endividando. Ao mesmo tempo, os bancos também emprestando dinheiro absurdamente e também tendo uma linha de crédito gigantesca e com risco de quebra muito grande. Então, tudo isso são decorrência de questões culturais que afetou o mercado. Então, tem tem um outro negócio que eu gosto sempre de mencionar, parece super inofensivo do ponto de vista social, a questão do filho único. Era uma ferramenta de controle de natalidade. A população chinesa cresceu absurdamente, era uma população basicamente rural e pobre, então se reproduzia muito rapidamente, o governo foi lá e controlou através dessa política. Depois, ao longo dos anos, foram flexibilizando, então já muitos anos atrás, em algumas condições você podia ter o segundo ou terceiro filho. Só que isso criou uma figura que eles chamam de a Pequeno Imperador, Little Emperor, que são crianças que cresceram super mimadas, porque não tem irmãos, não tem primos, então são 2 pais e 4 avós que só tem aquela criança na família. Então imagina a situação que essa criança cresce. Então ela cresce super mimada, cresce tendo tudo, então você tem uma condição, tudo isso de crescimento econômico, juntado a uma questão social, cria pessoas assim, disfuncionais praticamente. Então é cada vez mais comum você ver em YouTube ou em vídeos na China de crianças batendo nos pais, batendo em avós, simplesmente porque cresceram com uma educação meio esquisita. Tudo, né? Exatamente. Então a questão cultural na China tem um peso muito forte no que tem sido o desenvolvimento econômico nos últimos anos. Acho que não dá para desvincular uma coisa da outra. Se a gente olhar para a questão para a área digital da China, né, tipo, eles são extremamente conectados, tudo muito à frente, né, mas acaba que uma coisa que a gente sentiu independente disso, eu achava que eu ia chegar do lado de lá e ia ter 500 mil referências. Não, o tempo todo nas reuniões a gente só ouvia falar em Vale do Silício. O Vale do Silício, que fulano. E quando eu comecei a ver algumas conexões no LinkedIn, até para entender um pouco mais do mercado, muitas dessas pessoas que criaram companhias bacanas e que venderam ou que conseguiram sair um pouco daquele mercado local, foram para os Estados Unidos, foram para São Francisco. A China tem esse mesmo mindset, assim, é bom, não é o Vale do Silício, investidora do Vale do Silício. A gente tinha reunião que ia fazer, não, mas no Vale do Silício vinha, 10 passos do investidor do Vale do Silício. Cara, eu não vim aqui, eu tava no Vale do Silício, eu vim aqui porque eu quero conhecer a Coreia do Sul, eu quero saber como as coisas funcionam aqui. Eu acho que na China você teve isso no início. E isso também vem de uma cultura de intercâmbio ou estudo, sair do próprio país para estudar em outro lugar. Então, desde as épocas remotas, desde o Império, enfim, tem muito a prática dos chineses saírem para outros países, mandarem os jovens, mandarem os filhos para estudar. Assim como o Brasil teve, mandava para a Europa, para os Estados Unidos. Só que isso em grande escala. Sempre foi a questão da educação. É super minoria, né? Aqui os pais deveriam pensar um pouco, em vez de investir para fazer qualquer vestibular da vida, investe para quando o teu filho sair da escola, você ter condições de mandar ele passar 6 meses, 1 ano fora do país. Em vez de dar um carro, por exemplo. Em vez de dar um carro, vai, se vira por 6 meses e abre a tua cabeça. Abre a cabeça. Mas assim, você tem ao longo da história da Ásia, da China, do Japão, de qualquer país asiático, a cultura oriental preza, talvez, acima de tudo, a educação. Então isso é muito natural. Isso eu achei incrível. Sim, isso você consegue enxergar nos pequenos sacrifícios que uma família faz. Vou deixar de fazer isso para poder pagar a escola. Isso eu tive em casa. Isso eu entendo muito bem. Então eles foram, e aí foi um fenômeno que aconteceu também na própria China.
Eu acho que lá teve um componente diferente, que você tem os outros países de cultura chinesa em volta, Taiwan, Singapura, Indonésia, Tailândia, tem muitas comunidades chinesas que não passaram pela questão do comunismo, eles saíram antes do comunismo, e quando a China começou a se industrializar, eles voltaram. Então teve uma fase de desenvolvimento industrial na China que foi graças a indústrias taiwanesas, ou empresários taiwaneses que voltaram para começar a fazer o primeiro investimento. E em paralelo a isso, aí mais voltado no digital, pessoas que foram estudar nos Estados Unidos ou famílias que migraram, começaram a fazer carreira lá, fizeram seu networking, foram para os fundos, abriram startups e tiveram sucesso nos Estados Unidos, voltaram, falaram, ok, vou fazer isso na China. Agora eu tenho uma condição melhor do que um americano que vai para a China. Então ele voltou para... Assim, é muito comum se encontrar em startups, em fundos chineses, cara que não fala chinês, mas ele é de ascendência chinesa. Contei vários. O cara só fala inglês, nasceu nos Estados Unidos e vive essa situação. Então esse foi um fluxo e acontece bastante na Índia também. Então imigrantes que tiveram sucesso nos Estados Unidos, voltaram, então leva todo o mindset e criaram toda a base para esse desenvolvimento. Então a base desses países asiáticos tem muito do Vale do Silício. Com certeza mais do que a gente, que é muito mais próxima deles do que a Ásia. Porque são as pessoas que estão lá no dia a dia. Agora que a gente está conseguindo, acho que porque a gente não teve exatamente né? essa semente das pessoas de fato, uma grande quantidade que volta. Mas ainda a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem muito a excursão para o Vale do Silício, né? Bom. A excursão que vai lá e... Eu posso falar sobre isso? A excursão que vai lá e aí você visita o Google, você visita olha o prédio, que lindo e tal. E tipo, isso... Eles não fazem isso. Eles, quando a gente fala em ir, passar um tempo e tal, é realmente olhar aquela comunidade, entender o ecossistema, aprender um pouco e levar esse conhecimento. É um pouco mais prático nessas coisas. É um pouco diferente. Você acha que, pelo que vocês viveram, né, por essa última viagem que vocês fizeram, tem abertura para alguma coisa sair do mercado daqui e entrar no mercado chinês? Ou você sentiu que as pessoas que vocês conversaram tem uma certa... ideia de, nossa, o mercado no Brasil é grande e a gente quer sim levar algumas empresas, alguns negócios para o Brasil? O que eu senti? O mercado brasileiro é o último na fila como oportunidade para a China. O Brasil é sempre o último, coitado. De qualquer lugar. De qualquer lugar. É que eles sofrem da mesma questão que os Estados Unidos, um mercado interno enorme. Só que o que está acontecendo aí, de fato, que pode ser oportunidade agora, é que as empresas médias e empresas pequenas, aí falando especificamente de internet, elas precisam sair. Porque no mercado interno é muito difícil para eles sobreviver. Não estão conseguindo crescer. Não estão conseguindo crescer. Então, ao mesmo tempo que eles têm bastante dinheiro e é difícil sobreviver. Então, você vê no mercado do Sudeste Asiático o domínio de empresas chinesas. E agora até na Índia, de empresas de internet da China. Indo para lá, estabelecendo suas operações. O Alibaba tem uma operação enorme na Índia. Todos esses países eles estão recebendo muito investimento chinês de internet. E aí, esse ano, na verdade, assim, desde o ano passado e esse ano, com certeza, vai ser, no Brasil, vai ser o ano da grande entrada de empresas de internet aqui. A gente teve, no início dos primeiros dias do ano, o investimento na 99, que foi pela Didi, foi uma empresa que a gente visitou, inclusive, numa dessas viagens. Assim, eles olham, entendem que pode ser uma boa oportunidade. Alguns que são menores podem eleger o Brasil como prioridade. E um fenômeno interessante que está acontecendo, startups surgindo para mercados específicos. Então, uma startup, o cara monta uma equipe de produtos, ele não entra nem não lança nem na China, ele lança especificamente no mercado externo que ele nem conhece. Eu conheci algumas semanas atrás. Faz na China, desenvolve na China, todo o know-how que ele já tem lá, você leva para um outro mercado. Eu conheci algumas semanas atrás o founder de uma startup chinesa que tem um produto no Brasil, ele nunca tinha vindo nem no Brasil, ele já tem algumas centenas de milhares de usuários aqui. Levantou um funding na China, lançou o produto aqui. Ninguém na equipe dele tinha vindo para cá, eles mal sabem falar português, aliás, não sabem falar português. E aí, essa questão que eu falo para os empreendedores quando eu falo da China, eu falo, amanhã pode ter alguém concorrendo com você não sabia, porque esse cara não está no TechCrunch, ele não está no VentureBeat, não está nem no Wall Street Journal, não está nem conhecer, não vai nem ouvir falar. Ele está talvez nos blogs chineses, que você não vai conseguir ler. Nossa, eu tenho muita dificuldade quando eu vou olhar qualquer coisa desse mercado, eu falo, não é possível. Aí fico tentando encontrar as traduções para o inglês, mas aí quando você vai para o inglês, na verdade você já está filtrado, então você não tem a mesma informação, sabe? E eu percebi que esses que tem em inglês, eles não são necessariamente caras locais, já são muitas vezes estrangeiros que estão traduzindo, então eles já filtraram.
já é um Muita problema. coisa, Então eles não não é têm um nível bacana. de profundidade tão grande. É. Então, Foi, porque acabou, tá acabando a bateria, tá vermelho Tá. bastante, né? Tá bom, só a última Tem pergunta. última pergunta. Não tem? Acabou mesmo? já foi? Tá. Tá no Bom, último ponto de mas vai acabar do nada assim? Fala aí, ótimo, cara. Bom, aí eu vou falar, então tá. Ótimo, a bateria tá acabando, infelizmente, acho que eu queria me aprofundar até um pouco mais nessa questão dos VCs, se ainda tem alguma possibilidade de como eles enxergam as empresas no Brasil, mas acho que a gente não vai conseguir, fica para uma próxima Eu oportunidade. vou deixar um gancho que esse ano eu acredito que muitos VCs vão vir para o Brasil, além do investimento na 99. Eu já conheci duas startups, 2 projetos brasileiros que receberam investimento chinês, e esse ano com certeza vão ter mais. A gente vai ter um grande evento de startups investidores chineses aqui, e com certeza esse vai ser o ano da China no Brasil. Legal. Eu adoro a China, então. Bom, obrigada. Obrigado. Super obrigada, acho que foi incrível. E a gente também sabe de alguma coisa interessante, quer trazer para cá, pode trazer, vamos Claro. falar, vamos... Obrigado É pela isso. oportunidade.